região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, uma ótima quinta-feira a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, você que ficou até agora com o Jornal Gente, com a trilha sonora que marca este fim de ano em 2024. Se você quiser cantar também a música tema do Grupo Bandeirantes, eu gostei dessa, hein? Gostei dessa iniciativa do Jornal Gente. Eu sou desafinado, não arrisco. Mais uma segunda voz igual o Ricardo Capriotti, de repente a gente pode até tentar aqui com você no microfone da Rádio Bandeirantes, que a partir de agora está chegando com o nosso Manhã Bandeirantes até às 11h30 da manhã, comigo, Heitor Fredo, com os trabalhos técnicos na mesa de som e central técnica, com o Pedro Piscinato e a coordenação do Gil Kleber. Hoje, quinta-feira, 19 de dezembro de 2024, últimos dias deste mês, últimos dias deste ano, momento da gente também fazer uma reflexão, um balanço do que foi 2024 e sabemos os projetos para o ano que vem. Manhã Bandeirantes vem falando sobre isso nos últimos dias e hoje nós vamos começar esta edição falando de saúde no estado de São Paulo. O Manhã Bandeirantes traz para você, ouvinte, neste momento ao vivo conosco, o secretário estadual de saúde, Eleusis Paiva, a quem agradecemos muito pela atenção com o nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes Campinas. Secretário, um bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Heitor, bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes aí da região de Campinas e aproveitando já, começando a entrevista para desejar a todo mundo aí um ótimo ano de 2025 e um Natal aí repleto, o manto de Jesus sobre todos nós. São os nossos votos também, secretário, ao senhor, a toda a equipe da pasta da saúde do governo do estado. 2024, o que a gente pode dizer que foi o maior desafio e o maior legado da Secretaria de Saúde para a população paulista? Olha, quando nós já assumimos, eu lembro que a grande preocupação do governador Tarcísio, a nossa também, é com dois cenários que nós encontramos na saúde, né? Primeiro, era 8 mil leitos fechados, eu acho que eu tive a oportunidade de conversar com você, 8 mil leitos fechados no estado de São Paulo e as filas, né? Além do número das filas muito grande, o sistema colapsado, a gente não conseguia fazer com que as filas andassem. Para isso, nós fizemos aí algumas estratégias montadas, e uma delas foi modificar o financiamento da saúde e dos procedimentos de atendimento no estado de São Paulo. Para você ter uma ideia, Heitor, quase 20 anos, né, a tabela que remunera os procedimentos pelo SUS, elas não eram modificadas, né? Isso é só se olhar qualquer remuneração parada há 20 anos, o que acontece? O que acontecia? Quanto mais o hospital, quanto mais os serviços de saúde atendiam, maior era o seu déficit. Nós criamos aqui no estado de São Paulo a tabela SUS Paulista. O que era? Contratamos a FIP, que é a Fundação de Pesquisa Econômica da Universidade de São Paulo, para rever esses valores e atualizamos esses valores, dando viabilidade econômica para as nossas instituições. Isso funcionou? Funcionou. Vou te dar números agora da realidade de São Paulo. Nós abrimos e colocamos em funcionamento 6.206 leitos nos primeiros 2 anos de gestão do governo Tarcísio de Freitas. Isso impactou positivamente? Sem dúvida. O estado de São Paulo, em número de cirurgias eletivas, fazia, em média, 750 mil cirurgias eletivas por ano. No ano passado, nós já fizemos um recorde, 1 milhão de cirurgias. Agora, 1.200.000 cirurgias, um aumento de quase 60% ao que era. Em 2 anos, fizemos 2.200.000 cirurgias eletivas. Fizemos o que nós fazíamos no passado em 3 anos. Ganhamos 1 ano a mais. E é essa a forma. A garantia agora para quem está nos assistindo, né,
que não foi atendido, que vai ser atendido, porque as filas começam a andar. Se a gente for olhar alguns dados, cirurgia cardíaca, por exemplo, sistema circulatório, nós fizemos até, no primeiro trimestre do ano passado, um mutirão, gente morrendo em fila. Nós baixamos a fila em 69,7%. Cirurgias do aparelho digestivo, diminuímos a fila em 44%. Cirurgias geniturinárias, cirurgias de próstata, de cálculo, reduzimos a fila em 58,7%. Resolvendo todos os problemas? Não resolvemos todos os problemas. Mas estamos ofertando mais do que a nossa demanda. É a garantia para quem está em fila e ainda não foi atendido, que vai ser atendido no ano que vem, porque as filas começam a andar. Esse é o grande legado que nós estamos deixando agora no estado de São Paulo. Secretário, Campinas precisou em alguns momentos esse ano desmarcar algumas cirurgias eletivas pelo baixo estoque de sangue, principalmente no Hemocentro da Unicamp e no Hemocentro do Hospital Mário Gatti. Isso, claro, depende muito do apoio da população, do interesse das pessoas de fazerem esse gesto que nós sabemos que salva vidas. Há uma expectativa para 2025, o governo do estado também trabalhar junto a campanhas de orientação, de conscientização ou até outras iniciativas para que problemas relacionados ao baixo estoque não comprometam cirurgias eletivas? Olha, sem dúvida nenhuma, você fala em campanhas, 2 campanhas focadas, o Hemocentro, nós reunimos com o Hemocentro segunda-feira agora, com todos os Hemocentros do estado de São Paulo, para ver a estratégia que nós vamos montar para o ano que vem, para poder garantir estoque adequado em toda a nossa rede. E não só está garantindo o estoque adequado, mas também montando toda uma estratégia para que nós não tenhamos situações adversas, como nós tivemos ao longo deste ano. E se você me permite, uma outra campanha também que nós estamos direcionando, que é uma preocupação do governo do estado, é em relação à dengue. Está entrando, ano de 25, preocupação. Agora no mês de novembro, já fizemos um dia D da dengue em todo o estado de São Paulo para poder alertar, chamar a atenção para esse problema. Quando nós vamos resolver definitivamente o problema de dengue? Quando nós tivermos vacina para toda a população. A imunização é a grande arma que nós temos. E aí uma notícia boa. O estado de São Paulo, por intermédio do Instituto Butantan, nós apresentamos essa semana para a Anvisa o pedido nosso de liberação da vacina da dengue do Butantan. Apresentamos todos os protocolos, agora estamos aguardando o retorno da Anvisa. Já tínhamos apresentado também da vacina da chikungunya há um ano atrás. Ainda não tivemos ela liberada. Esperamos que nós possamos liberar no próximo mês. Montando já uma estratégia para os próximos 2 anos, 100 milhões de doses de vacina para que a gente possa estar resolvendo definitivamente o problema de dengue no estado. Nesse momento, o que cabe a nós e o que é a nossa função para esse ano? Principalmente, temos novos secretários municipais de saúde, municiando esses secretários, montando toda a estrutura por parte do governo do estado, de insumos, e grande foco nosso, o quê? Combater, a arma que nós temos agora, combater o quê? Os focos dos criadores de mosquito. Para isso, temos que capacitar as nossas equipes e também capacitar o nosso time de assistência, para dando uma assistência adequada, tanto a nível ambulatorial, como também nas nossas estruturas hospitalares. Esperando que o governo federal possa, até a nossa vacina do Butantan ser liberada, possa oferecer vacinas em quantidade suficiente, que nós não tivemos ano passado, para poder estarmos levando para a nossa população. Nós estamos conversando com o secretário estadual de saúde, Eleusis Paiva, fazendo um balanço sobre o ano de 2024, falando sobre as iniciativas para o povo paulista em 2025. O senhor tocou no assunto vacinação, secretário. Campinas recebeu, na manhã de ontem, mais doses do imunizante contra a Covid-19. São estoques que estão sendo consumidos rapidamente, a população de Campinas continua procurando a proteção contra a Covid-19, mas em alguns momentos falta a vacina nos postos de saúde. Como é que o governo do estado vem trabalhando com os municípios e principalmente com o governo federal, que é o responsável pela distribuição das doses, para que situações como essa de Campinas não se repitam? E o senhor entende que a população da região metropolitana de Campinas, do estado de São Paulo como um todo,
Continuar procurando a vacina contra a Covid-19 é um sinal de que tem a consciência da importância da vacinação? Olha, primeiro você falou algo importantíssimo, Heitor. É o grande trabalho que nós fizemos desde o primeiro momento. Quando o governador Tarcísio assume o governo, nós na Secretaria de Estado de Saúde, era levar para a população informação correta sobre o ponto de vista de vacinação. Além de uma campanha, para nós estarmos, e não vamos discutir só a Covid, todas as outras vacinas, nós estamos levando aí informação correta, criamos até meios de informação no site nosso, que era Vacina Sem Dúvidas, para estar respondendo às dúvidas e acabando com fake news e mostrando para a população que a grande arma que a gente tem para combater algumas doenças é exatamente imunizar a nossa população. Estamos aí em níveis abaixo do que nós gostaríamos, nós queremos estar levando a cobertura vacinal para mais de 90% em toda a população. Tivemos um problema seríssimo ao longo desse ano, o Estado de São Paulo tem se manifestado sempre em reuniões do CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Estado de Saúde, também a ministra, quando nós estamos juntos, a necessidade de imunizante em dose suficiente. A gente faz uma vacina, conscientiza a população e não temos vacina suficiente para poder estar imunizando essa população. Vacina de Covid, você falou a verdade, depois de vários pedidos nossos ao Ministério, colocando a necessidade, o Ministério da Saúde, essa semana, nos manda para o estado inteiro 300 mil doses de vacina, e reunimos todas as nossas divisões regionais de saúde para poder distribuir esse estoque que nós recebemos agora. Continuamos falando com o governo federal para pedir novas doses para poder garantir imunização. Nesse primeiro momento, imunização que são para crianças já acima de 12 anos de idade, com comorbidade e idosos. Essa é, nesse momento, a população-alvo. E esperamos, por parte do Ministério da Saúde, que nos forneça imunizante suficiente para que nós possamos aí estar imunizando a nossa população. Secretário, para a gente finalizar, 2 anos de gestão, a pasta entrega 4 hospitais, 2 ambulatórios médicos de especialidade, a rede Luci Montoro em Taubaté. O que é que o povo paulista pode esperar, principalmente para o interior de São Paulo, já em 2025? 2025, Heitor, o governador Tarcísio é de cobrar, querendo soluções rápidas, e ele está corretíssimo. Tem sido um governador aí que tem pautado as suas ações na eficiência e muito compromisso com a saúde, Por o ano de 2025, na área de medicamentos, nós estamos entrando com um projeto novo, aí, inclusive para a região de Campinas, a nossa ideia está começando o projeto Remédio SP. O que é o Remédio SP? É a ideia de estar levando um medicamento de alta complexidade, um medicamento que não é refrigerado, está entregando nas residências. Estamos montando aí toda uma logística para que isso ocorra. No primeiro momento não serão todos os medicamentos, mas gradativamente para que até a metade do ano, praticamente os medicamentos não refrigerados a gente possa começar. Vamos começar pelo AME Maria Zélia e pela DRS de Campinas. Fora isso daí, Luci Montoro, queremos entregar ainda no ano de 25, Luci Montoro e de Presidente Prudente, o hospital. Nós temos 2 hospitais para poder estar entregando, o Hospital de Cruzeiro, Vale Histórico e também o Hospital de Franca, mais cerca de quase 500 leitos novos de hospitais criados, fora aqueles 6.206 que nós falamos já com você, que nós entregamos para o Estado de São Paulo ao longo desses 2 anos. AME, vamos estar entregando o AME de Jaú, Presidente Venceslau, Marília e Penápolis, 4 novos AMEs. A parte do Luci Montoro já falamos de Presidente Prudente, então novas ações em todo o estado de São Paulo para que cada vez mais a gente possa criar uma estrutura adequada. Para se dar saúde, nós precisamos primeiro de um time de profissionais, a humildade de saber que time é tudo, então nós precisamos de profissionais motivados, mas também precisamos de criar uma rede de sustentação para isso. Estamos fazendo de que forma? Decisão centrada aqui em São Paulo, não, um projeto que nós chamamos de regionalização. Cada região do estado, discutindo com seus gestores, com os prestadores de serviço, aponta para o estado os vazios, as necessidades assistenciais e, de acordo com a necessidade de cada região, aporte de recursos necessários.
Nós conversamos com Eleusis Paiva, secretário estadual de Saúde, na abertura desta edição do Manhã Bandeirantes, a quem agradecemos muito, secretário, pela atenção de sempre com o nosso ouvinte. Um ótimo final de ano para o senhor, para toda a equipe da saúde do estado de São Paulo, e espaço sempre aberto para falarmos sobre as ações importantes para o povo paulista aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado, Heitor. Eu que tenho que agradecer muito ao Sistema Band, né, que faz uma coisa importantíssima, levar informação adequada. No momento que a gente vive com muito fake news, a gente levar informação de qualidade, informações verdadeiras é muito importante para poder estarmos avançando na saúde. Um abraço a você, a toda a rede e aos ouvintes aí, bom 25 e um Feliz Natal. Muito obrigado, secretário Eleusis Paiva, à frente da equipe da saúde do estado de São Paulo, conversando conosco aqui dentro do Manhã Bandeirantes. Às 10h16, nós falamos com o secretário também a respeito da falta, muitas vezes, de bolsas de sangue nos estoques do Hemocentro, da Unicamp, do Hospital Mário Gatti, e que em 2024 provocaram o adiamento de algumas cirurgias eletivas, que são aquelas que são agendadas previamente, que não são casos considerados de urgência e emergência, mas que, claro, geram uma frustração no paciente, na equipe médica, que pode ter certeza também queria atender o quanto antes essa pessoa que já tinha um procedimento agendado. Mas quando você tem um baixo estoque de sangue, a prioridade tem que ser dada para casos de urgência e emergência. Por isso que você não pode zerar completamente o estoque de sangue. E até o dia 23, ou seja, até a próxima segunda-feira, Campinas tem um posto de coleta avançado em parceria com o Hemocentro da Unicamp. Dias 18, são 3 dias na verdade. Ontem foi o primeiro dia da ação. Amanhã, sexta-feira, dia 20, o segundo dia da ação. E o terceiro dia será na segunda-feira, dia 23 de dezembro. Eu estou falando de um posto de doação de sangue dentro do Shopping Parque das Bandeiras, que fica na Avenida John Boy Dunlop. A Lucimere Ramalho acompanhou esse primeiro dia de doação, essa primeira etapa da iniciativa, que dura 3 dias, 18, 20 e 23 de dezembro, e conta um pouco mais sobre como é que surgiu essa ideia e como você também pode participar. Se o doador não vai ao Hemocentro, o Hemocentro vem até o doador. É isso mesmo. E nesse caso, a doação de sangue é no shopping. Uma ação para facilitar o acesso dos doadores e manter os estoques de sangue em dia. A ideia foi que o Hemocentro viria até o shopping, facilitar a vida dos doadores de sangue. Tentar manter os estoques de sangue para a gente conseguir atender todos os pacientes que precisarem nessa época do ano. E o estoque não está satisfatório, não. O tipo B positivo, por exemplo, está em alerta, tem apenas para 4 dias. E os tipos A positivo, O negativo, B negativo e AB negativo estão em estado crítico, tem para menos de 2 dias. E para você aí do outro lado entender a importância da doação de sangue, é só com esse ato que os estoques ficam abastecidos. Não existe uma outra substância que possa ser usada. E a falta do sangue, em alguns casos, pode representar a perda de uma vida. A gente acaba cancelando, quando os estoques estão baixos, cancelando cirurgias eletivas, que são cirurgias também que são muito importantes para garantir a qualidade de vida dos pacientes. Para virar este jogo é preciso de doadores. O Felipe aproveitou a oportunidade e fez a parte dele. Eu já estava querendo doar faz um bom tempo. Ter essa doação aqui perto facilitou super aqui para mim. A Jalusa também doou e com um sorriso no rosto de quem sabe que está ajudando o próximo. Venham doar, não dói, é só uma picadinha. E é importante a gente pensar nisso, né? Vim feliz, vim com um sorriso, porque é importante a gente saber o quanto a gente está ajudando as outras pessoas. Para doar, basta ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e ter boas condições de saúde. É simples, seguro e uma doação salva até 4 vidas. Esse sangue é bem pouquinho, não vai fazer falta para garantir a qualidade de vida dele ao longo dos dias e vai ajudar. E se um dia, a gente torce para não, mas se um dia ele precisar, pensar que já ajudou bastante gente também. Fazer bem ao próximo, porque você pode ser o próximo a precisar dessa doação. Tomara que não, como bem disse
a Andresa Lamônica, que é hemoterapeuta, e encerrou ali a reportagem da Lucimeire Ramalho. O horário de atendimento no Shopping Parque das Bandeiras para a doação de sangue é das 10 da manhã às 3 horas da tarde no piso L2, que fica bem ao lado de um supermercado grande que tem dentro do Shopping Parque das Bandeiras. Ontem teve a ação, amanhã ela retorna às 10 horas da manhã e segunda-feira também nesse mesmo horário entre 10 da manhã e 3 horas da tarde. É possível fazer agendamento por meio do aplicativo do próprio shopping e todos os tipos sanguíneos são aceitos e muito bem-vindos para essa doação. 10h21, para a gente fechar o assunto saúde, falávamos também sobre a vacina contra a Covid-19. Campinas recebeu mais doses, 4.040 doses do imunizante Serum, que é contra a Covid-19. Campinas estava sem estoque nenhum, tinha zerado desde segunda-feira pela terceira vez nos últimos 2 meses. A vacina é destinada para pessoas a partir de 12 anos que pertençam aos grupos prioritários. Então ela ainda não é aberta a toda a população. Tá claro que precisa ter realmente uma prioridade, porque a busca continua muito alta na cidade. A distribuição das doses nos 68 centros de saúde vai ser feita até amanhã. E a vacinação vai ter início na segunda-feira, dia 23. Deve receber a vacina quem tem mais de 60 anos, pessoas imunocomprometidas, uma dose a cada 6 meses, gestantes, uma dose em qualquer fase da gestação, pessoas que vivam em instituições de longa permanência e os seus trabalhadores, quem mora, por exemplo, em um abrigo para idosos, a dose é anual. Indígenas, ribeirinhos, quilombolas, puéperas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente e pessoas com comorbidade. Todos esses últimos grupos que eu citei devem tomar o imunizante uma vez a cada ano, reforçando a proteção contra um vírus que tirou tanta gente há tão pouco tempo, mas parece que às vezes a gente esquece do que viveu numa pandemia terrível. E esse imunizante, ele é gratuito, ele é seguro, ele te protege contra as novas cepas e ele estará disponível a partir de segunda-feira nos centros de saúde de Campinas. Às 10h23, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, você participa conosco pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, pelo nosso WhatsApp 19971021493 e você vai saber também os acontecimentos das últimas horas na região. Por exemplo, um laudo da Polícia Civil aponta que a menina que morreu afogada na piscina de um hotel de luxo às vésperas de completar 10 anos, quando o cabelo dela prendeu no equipamento de sucção da cascata da piscina, estava com defeito no dispositivo. A Rádio Bandeirantes conversou com o delegado à frente dessa investigação e nós vamos trazer esse depoimento para você. E ainda, a polícia investiga uma briga de trânsito na cidade de Vinhedo. O motorista estava com outro rapaz dentro do carro, ele bateu na guia, acertou ali a sarjeta. Um outro carro que vinha atrás ficou inconformado com essa cena. Bateu no carro da frente, saiu do veículo e começou a agredir este homem, um cabeleireiro, que disse que além das agressões físicas, também foi vítima de homofobia. Nós vamos ouvir o depoimento desse rapaz daqui a pouco, logo depois do intervalo. Manhã Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 1937227740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV.
E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. O governo russo anunciou que desenvolveu uma vacina contra o câncer. A previsão é que o imunizante comece a ser distribuído para pacientes de forma gratuita a partir do início de 2025. A vacina foi desenvolvida em colaboração com diversos centros de pesquisa, afirma a agência de notícias russa. Ensaios pré-clínicos demonstram que a dose suprime o desenvolvimento de tumores e de potenciais metástases. O Centro Nacional de Pesquisa Médica do Ministério da Saúde do país informou que trabalha com 2 linhas de vacinas oncológicas. Uma delas é uma vacina personalizada que utiliza a tecnologia mRNA, a mesma usada em doses contra a Covid-19. O centro explica que, com base na análise genética do tumor de cada paciente, uma vacina única é criada para ensinar o sistema imunológico a reconhecer células cancerígenas. O segundo imunizante é a Enderomix, formulada com base numa combinação de 4 vírus não patogênicos que têm a habilidade de destruir células malignas e, simultaneamente, ativar a imunidade de pacientes contra um tumor. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas 27 minutos, 10 e 27. Olha a informação deste momento. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está liberado para voltar a Brasília. Dr. Roberto Calil Filho, agora há pouco, falou com jornalistas na porta do Hospital Sírio-Libanês, onde o presidente Lula ainda está para a realização de exames. Uma nova tomografia vai ser realizada em 10 dias para acompanhamento do quadro do presidente Lula, que, não custa lembrar, foi submetido a uma cirurgia e um procedimento na cabeça nos últimos dias, quase 2 meses depois de uma queda que ele sofreu enquanto cortava as unhas no Palácio da Alvorada. O que deve acontecer agora com o presidente Lula? Ele ficou nesses últimos dias em uma casa na capital paulista, cidade de São Paulo. Ele volta, está ainda no Hospital Sírio-Libanês, volta para casa e hoje ainda retorna à capital federal, porque o presidente tem uma agenda carregada nesta semana. Vamos à porta da casa do presidente Lula. Estamos em contato com a repórter Ana Weber, que conta pra gente um pouco mais dessa movimentação, a expectativa para a volta do presidente à capital federal e também os exames que ele continuará fazendo já no início de 2025. Diga lá, Ana. Exatamente, daqui a pouco está previsto para a realização de uma tomografia lá no Hospital Sírio-Libanês. Para quem está nos acompanhando, eu estou aqui no bairro Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, onde é que o Lula mora, né? Onde é que fica a residência oficial do presidente da República aqui em São Paulo. Se estiver tudo bem, o presidente já pode retornar hoje à tarde, né? Hoje, final da manhã, para Brasília, né? A gente vai saber ao longo do dia. Lembrando, né, um pouco da agenda, né? Ao longo da semana, o presidente Lula recebeu visitas de ministros, além de artistas, né? Como Chico Buarque, aqui na residência oficial. Ele continuou, né? Ele trabalhou durante todos esses dias após a alta hospitalar, né? Porque ele ainda não está de alta médica, que ele vai seguir esse período de observação até que a equipe médica vê que ele não vai ter mais nenhum risco de surgir novas hemorragias intracranianas, como foi o que acabou sendo diagnosticado na segunda-feira da semana passada, lá em Brasília, né? Lembrando, ele foi diagnosticado com aquela hemorragia, depois de sentir várias fortes dores de cabeça, ele procurou a médica da presidência da República
República, e eles trouxeram o presidente para São Paulo na noite de segunda-feira, e ele realizou o procedimento para drenar esse hematoma intracraniano na terça-feira de manhã ali no Hospital Sírio-Libanês. Na quinta-feira, o presidente passou por um novo procedimento, esse para evitar que novos sangramentos ocorressem. Então, este é o acompanhamento médico que toda a equipe do Hospital Sírio-Libanês está fazendo para evitar, que o presidente precise passar por isso novamente. Ele tem restrições, ele não pode fazer atividades físicas e ele também não pode fazer viagens longas, ou seja, fazer viagens internacionais. O estado de saúde dele é bom, Todos os ministros, que vieram conversar com a imprensa ao longo da semana falaram que o presidente está bem disposto. Inclusive o José Múcio, o ministro da Defesa, brincou na terça-feira que o presidente ainda está trabalhando um pouquinho demais, Está trabalhando além do necessário, que está se esforçando demais. Mas a equipe médica acompanhou o presidente durante toda a semana aqui na casa. Então, a doutora Ana Helena Germoglio, que é a médica responsável, pela saúde do presidente, além do doutor Roberto Calil, cardiologista responsável pelo Lula, ela veio todos os dias aqui na residência acompanhar a evolução do presidente. Além disso, a fono do presidente, que acompanhou ele lá no hospital, também veio todos os dias aqui na casa do presidente, na região do Alto do Pinheiros, para acompanhar a evolução do presidente Lula. Então, a expectativa é que tudo corra bem, que ele consiga sair, consiga voltar para Brasília hoje mesmo, e amanhã tem a previsão de uma reunião ministerial, Todos os ministros falaram que essa reunião deve ocorrer amanhã, que é quando o Congresso, o Senado, entra em recesso para as festas de final de ano. Então, aqui é muita expectativa. Qualquer movimentação que eu ver aqui, o portão abrindo, eu chamo vocês aí no estúdio. Combinado, Ana. E com a recuperação sendo acompanhada de perto pela equipe médica do Hospital Sírio-Libanês, o presidente Lula, portanto, deve realizar ainda outros exames nos próximos dias, mas está liberado para voltar para Brasília, o que deve acontecer nas próximas horas. Agora, a casa do presidente Lula, ela estava cercada por seguranças, como é protocolo de qualquer presidente da República, e olha a cena que aconteceu ontem. Uma mulher de 77 anos gerou um alvoroço na porta da casa do presidente Lula. Ela chegou no local de carro, estacionou o veículo e desceu com uma coroa de flores. Durante a abordagem dos policiais que ficam ali, Polícia Federal, BAEP, é um esquema de segurança de presidente da República, independente de quem esteja no cargo. A mulher questionou: eu vou ser detida? Aí eles disseram: depende do seu comportamento, o que a senhora veio fazer com essa coroa de flores. Estamos vivendo um período pós-denúncias de tentativa de assassinato ao presidente Lula, dos ataques no dia 8 de janeiro e, no mínimo, de uma situação de extremo mau gosto para alguém que está se recuperando de um procedimento médico. Muito bem, aí os agentes disseram que ela não poderia se aproximar com a coroa de flores. E essa mulher começou a proferir ofensas racistas a um dos agentes de segurança. Ele foi chamado de macaco por essa mulher. 77 anos, vou dar o nome dela. Maria Cristina de Lourdes Rocha. Essa é a mulher que foi detida pela Polícia Federal. A Polícia Federal interveio na hora, resultou na condução da mulher para que ela prestasse esclarecimento sobre esse crime de injúria racial, que já teve a pena equiparada agora à do racismo. A equipe da segurança da presidência agiu rapidamente, removeu a coroa de flores que havia sido deixada na calçada e um dos agentes realizou uma inspeção no carro da Maria para garantir que não tinha nenhuma ameaça a quem estava por ali. É inacreditável como as pessoas parecem doentes por esse fanatismo e acreditando cada vez mais nos absurdos e capazes de fazerem cenas grotescas como essa. Primeiro porque ela comete o crime de racismo. E se faz isso na porta da casa de um presidente da República, com o tanto de policial que estava lá, imagine o que não faz no dia a dia. Imagine o que não faz com as pessoas mais humildes. O segundo ponto é o dessa doença que as pessoas têm de desejarem a morte do próximo e de criarem teorias na cabeça. Eu vou compartilhar uma com vocês agora. Ontem, voltando para casa, parei o carro para abastecer num posto de combustíveis e eu tive que ouvir durante 5 minutos a teoria do frentista do posto de que o presidente Lula foi clonado
que existem 3 ou 4 clones do presidente que se revezam no cargo e que as provas na cabeça deles são o tempo de recuperação, uma imagem que aparece o dedo mindinho do presidente. Gente do céu! O que está acontecendo? E eu não estou falando de uma criança de 8 anos, eu não estou falando de um adolescente que acredita em conspirações para se sentir diferente, sabe? Naquelas maluquices de que a Terra é plana, de que o homem nunca foi para a Lua. Não, eu estou falando de pai de família, gente formada, gente que já votou a vida toda, gente que não concorda com o presidente Lula e que tem absolutamente todo o direito de não gostar da pessoa, de não gostar do governo. Agora, levar coroa de flor para desejar que ele morra. Criar a teoria de que tudo isso que está acontecendo é obra dos Illuminatis, dos alienígenas, seja lá de quem for, e que o cara tá clonado. Meu Deus do céu! Isso é de uma ignorância sem tamanho. Sabe qual é a melhor forma de você saber se o governo está indo bem ou não? Fiscalizando o que acontece em Brasília, cobrando das autoridades e acompanhando o que a oposição faz. Não concorda, não gosta do presidente, 2026 está aí. Em outubro de 2026 vão ter várias opções para votar e escolher uma nova forma de gerir o país, uma nova figura, uma nova pessoa. É assim que se vive em democracia. Não desejando a morte de alguém, não desejando o mal de alguém ou criando teorias malucas que encontram outros malucos. E aí não tem mais o que fazer. Aliás, tem uma outra investigação que aponta e está querendo, na verdade, identificar se tem relação ou não. A Advocacia Geral da União encaminhou para a Polícia Federal e para a Comissão de Valores Mobiliários um pedido para investigar falsas declarações atribuídas a Gabriel Galípolo, futuro presidente do Banco Central. Por que a AGU está preocupada com isso e passou o caso para a Polícia Federal? Porque uma notícia criada com inteligência artificial pode ter afetado o valor do dólar, que atingiu mais de R$ 6,20 na quarta-feira. Foi uma série de publicações feitas no X, o antigo Twitter, trazendo posicionamentos sem fundamento e desmentidas pelo Banco Central, que ganharam repercussão no mercado financeiro e em páginas sobre análise econômica. No ofício, a Advocacia Geral da União afirma que a desinformação interferiu diretamente na percepção do mercado e a eficácia da política de estabilização cambial. O documento diz o seguinte: a relação direta entre a cotação de moeda estrangeira, notadamente o dólar, e os preços dos valores mobiliários negociados em bolsas de valores, tanto que a recente elevação do valor da moeda americana veio acompanhada de queda do montante de valores negociados no mercado de capitais. A Advocacia Geral da União argumenta que a conduta pode configurar crime contra o mercado de capitais, que está estabelecido em lei no Brasil desde 1976. Há um caminho para investigar e saber se há uma relação direta ou não. Mas o mercado ele é muito sensível a uma fala, a uma declaração, a uma especulação, a uma entrevista. Tudo isso sensibiliza o mercado. E aí quem paga a conta do mercado é o povo, que não movimenta a bolsa de valores, que não tem ações diretas, indiretas, que não tem dólar guardado em casa, mas que paga o preço dos produtos importados em dólar, que sente no bolso, no mercado, nas contas do dia a dia, aquilo de quem está distante da nossa vida. Então, alguém cria uma notícia falsa com inteligência artificial, isso é publicado nas redes sociais, o mercado abraça isso como verdade e a gente que paga a conta. E todo mundo morrendo de medo do mercado. O mercado é uma coisa que parece tão distante, mas tão próxima da gente. E, de certa forma, a gente fica refém. Fica refém porque a gente não tem autonomia nenhuma, mas é a gente que vai saber, no final das contas, o valor daquilo que a gente consome, o valor daquilo que a gente precisa para pagar e sustentar a nossa casa, a nossa família. 10h39, falando em as pessoas parecem que estão completamente doentes, olha essa história que aconteceu em Vinhedo. Um homem, um cabeleireiro, conhecido na cidade, o nome dele é Tony. Ele estava trafegando pela cidade de Vinhedo, cidade tranquila, uma cidade com monitoramento pelo município todo,
quando ele estava na Avenida Benedito Storani, uma das principais de Vinhedo. O veículo que ele estava dirigindo acertou a guia. Assim que ele bate na guia, na calçada, um carro que vinha atrás fecha o carro dele. Nisso, chega a bater, segundo o relato do boletim de ocorrência, no automóvel, que eu repito, tinha acertado a guia. Não tinha batido em ninguém, não tinha atropelado ninguém. Problema do motorista e do próprio carro dele, que ele vai ter eventualmente que consertar. Aí desce um homem que aparentava estar fora de si, não necessariamente bêbado, mas afirmando que o outro motorista, ele estava bêbado, o que não foi comprovado em nada. Esse homem desce afirmando ser um policial, o que também não foi confirmado. E agride o motorista, além de proferir ofensas homofóbicas. A briga se estendeu e só parou porque algumas pessoas que estavam passando pelo local viram o absurdo e seguraram esse agressor. Aliás, ele estava assim, todo valentão com o cabeleireiro, xingando, batendo, jogou no chão. Aí chegou um cara do tamanho dele, derrubou esse homem no chão. Aí ele ficou mais mansinho, sabe? Olhou pra ele e falou: mas por que você tá me batendo? A minha briga é com ele. E o cara segurando a bronca. Você não tem que agredir ninguém no trânsito. Aí ele afinou. Aí ele ficou calminho e entrou no carro. Nós conversamos com o Tony Lima, o cabeleireiro vítima dessa agressão. A entrevista foi ao repórter Igor Val e você acompanha o relato agora e na sequência eu trago para você o que a polícia já investigou dessa história. Dia terrível, uma noite assim sombria, que espero que nunca mais passar por isso, espero que outras pessoas também não passem por isso. Eu estava vindo, fui fazer o bem, fui ajudar uma pessoa, socorrer uma pessoa. Na volta, eu senti que meu carro travou e eu fui parar na guia. Foi quando um indivíduo parou dizendo que era policial. E o mesmo pegou e veio, ele falou assim: para que eu sou policial, tal. Eu falei: tudo bem, eu vou parar do outro lado, né? Então, porque aqui o que eu achei? Eu falei assim: se é um policial, eu paro, ele vai me revistar e vai embora e vida que segue. Aí ele olhou pra mim, bem pra minha cara e falou assim: você tá você vai morrer. Ele foi quando ele voltou de ré e deu no meu carro, né? E a partir daquele momento ele ele desceu, já começou a me estapear já. Ele pegou pro cabelo, começou a puxar, né? E assim, naquele momento, a única coisa que eu achei foi que eu fosse morrer, né? Foi terrível. Você não conhecia ele, foi do nada essa batida. Você contou que ele bateu no seu carro, depois fechou e deu ré. Não conhecia, não faz ideia quem que é essa pessoa. Essa ação aconteceu assim, pra você do nada? Foi do nada, eu nunca vi. Não sei quem é. Até então não sabia quem era, agora que eu andei vendo quem é. Mas assim, uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida. O que eu entendo que ela já me conhecia. Parece que foi algo assim planejado, sabe? Depois, então, que aconteceu tudo isso, ele fugiu, ele saiu, conta pra gente. Ele, depois, começou a juntar pessoas, né? Então ali eu acho que ele sentiu um pouco, não sei, acho que ele talvez não podia fazer o ato mais que talvez ele queria ter feito, porque pelo que eu entendi ali, ele só queria uma reação minha para ele fazer o que ele queria fazer e alegar uma legítima defesa e ainda sair de anjo na história, né? Então ele saiu dali, ele fugiu, depois você fez o boletim de ocorrência, como foi esse próximo passo? Saindo dali, ele foi em direção à Independência, direção Valinhos, né? Passou num semáforo em alta velocidade, que se tivesse passado alguém ali, ele teria matado, porque foi assim, ele saiu cantando os pneus, e depois eu fiquei tão em choque que as testemunhas que me seguiram comigo até a delegacia, né? Que as pessoas ficaram revoltadas também no momento, falou: vamos na delegacia fazer o BO. E foi onde eu parti para a delegacia para dar queixa. Tony, voltando um pouco, você acha, por ter um salão aqui conhecido no bairro, ele te conhecia daqui ou alguma outra coisa? Você tem alguma ideia?
Olha, eu acredito que talvez daqui do salão, por eu ficar até tarde trabalhando, né? E sempre as pessoas que passam para ir nos bares, alguma coisa, sempre olham para cá e me veem aqui dentro, né? E eu acho que pode ser daí, né? Eu quero deixar aqui um apelo, espero que isso não fique impune, porque quantos e quantos Tonys já morreram vítima de homofobia. É muito triste saber que você não pode andar livre, né? E eu fico meio questionamento, qual foi o crime que eu cometi para ser agredido daquela forma, né? Então, eu ainda estou indignado com tudo. Esse é Tony Lima, vítima dessa agressão no trânsito da cidade de Vinhedo. O vídeo foi gravado, uma imagem foi registrada com parte da ação. Não mostra o momento em que é fechado esse motorista, mas a polícia já está atrás de imagens de câmeras de monitoramento que ajudem a entender a dinâmica dessa agressão. A Avenida Benedito Storani é uma avenida grande, tem comércio, tem postos de combustíveis, tem prédios e ali há uma grande chance de uma câmera mostrar a história. O agressor fugiu, mas o caso registrado como ameaça e lesão corporal já tem a identificação desse homem que deve prestar depoimento nos próximos dias. A polícia quer entender também a motivação. O vídeo deixa muito claro que sim, há algumas ofensas homofóbicas. Se isso foi o motivo da agressão, é um outro caminho que a polícia também está analisando. O que eu interpretei da imagem? Que tem ofensa homofóbica, não tem dúvida nenhuma. Tanto que o vídeo tem alguns apitos, tem alguns momentos em que é preciso você tirar, sabe aquele apito de palavrão? Tem bastante. Mas não sei se foi o motivo inicial da briga. O cabeleireiro, a vítima, acredita que ele o conhecia de alguma forma. Me deu a sensação, mas a minha sensação não significa nada para uma investigação policial, é apenas um feeling, um faro, de que esse homem saiu para a rua para arrumar confusão. Sabe aquela pessoa que às vezes sai querendo brigar com alguém? Tá com um problema pessoal, tá com um problema no trabalho, e aí quer descontar em alguém que não tem nada a ver. Aí ele encontrou o motivo, que ele estava dirigindo atrás do carro, o motorista da frente acerta a guia, não pega o carro dele, ele toma as dores da guia, ele fica com dó do meio fio, aí ele fecha o carro da frente e que é isso? Percebeu que do outro lado o homem não iria apresentar resistência, o cabeleireiro estava o tempo todo, por que que está fazendo? Deixa eu ir embora. Aí ele ficou grandão. Até chegar alguém que bateu de frente. Aí ele enfiou o rabinho no meio das pernas, entrou no carro e foi embora. Mas já está sendo investigado pela polícia, ameaça, lesão corporal. Se a motivação também entrar por conta da homofobia, aí o caso ganha um outro caminho e aí a pena pode ser agravada por esse outro crime que também já é previsto no Código Penal. 10 horas e 47 minutos. Deixa eu trazer a participação do nosso ouvinte, um primeiro giro de quem está conosco, nos escreve e manda mensagens de áudio através do 19 97102 1493, 97102 1493. Agradecendo aqui quem está conosco, essa mensagem, deixa eu ver aqui, não assinou, então um bom final de ano para o senhor ou para a senhora, porque a foto aqui é apenas um avatar com a bandeira do Brasil. Mas um ótimo 2025 também para Jonisele Cano, que está acompanhando a gente nesta manhã. Quem também nos ouve é o Nelson Camargo. Um bom dia para você, Nelson, final do telefone 7079. A mensagem que chega do ouvinte Edmilson. Que absurdo, réu confesso e com benefício de delação premiada, onde devolveu milhões de reais aos cofres públicos, José Dirceu teve sua condenação anulada pelo ministro Gilmar Mendes. Não estamos falando de Sérgio Moro, estamos falando do maior delator do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro que simplesmente saiu pela porta da frente. E a questão não é se houve esquema para prendê-lo com o abuso do poder do então juiz Sérgio Moro. A questão é quem não rouba não pede delação premiada e não devolve milhões desviados. Estamos à beira de um colapso jurídico e de desconfiança de quem forma um colegiado que anula um réu confesso e que delatou todo um esquema de desvio e lavagem de dinheiro. Ou existe alguma dúvida e que tudo foi inventado?
Deus do céu, isso é uma vergonha. E não me venha falar que é bolha não, hein? Porque tudo isso é fato consumado. José Dirceu, que em 2026 deve ter o nome colocado como candidato, acredito, eu apostaria no nome de José Dirceu como candidato a deputado federal. Agora, o ex-ministro da Casa Civil recuperou os direitos políticos após a prescrição do caso no STJ. Os processos envolviam irregularidade nos contratos de obras em refinaria e na construção de uma unidade de tratamento de gás. Em outro, foi discutida a lavagem de dinheiro decorrente da corrupção em contratos firmados entre a Petrobras e a empresa Engevix. A relatora, ministra Daniela Teixeira, declarou a extinção da punibilidade de José Dirceu em razão da anulação dos atos decisórios praticados pelo então juiz Sérgio Moro, conforme o entendimento do STF e da relatoria do ministro Gilmar Mendes. A nulidade ocorreu devido ao reconhecimento da suspeição do então magistrado e da violação devido ao processo legal. E olha que a investigação nem era diretamente com José Dirceu, mas com um bom advogado, Edmilson, com alguém que conhece as brechas da lei, você acha o caminho para você sair beneficiado dessa história. E hoje eu faço uma aposta com você. José Dirceu, se candidato for a deputado federal, será um dos mais votados no estado de São Paulo. Pode escrever, pode me cobrar em 2026. Às 10h51, a mensagem que chega do Adriano Vermelho. Diferentemente de muitos, não sou negacionista de fatos apresentados e comprovados. Esse governo deixa muito a desejar, para dizer o mínimo, e a reforma que tanto alardeou que conseguiria fazer, não consegue. Ainda há muitos interesses contrários, muito beijamão e ainda muito corrupção. Tudo isso são fatos inegáveis, escreve o Adriano. A reforma foi inócua e pior, deu munição para a oposição que, de forma muito triste, comemora a incompetência governamental, se divertindo com a exaltação da narrativa barata do quanto pior, melhor. O Adriano conclui dizendo que pior para nós, aqui embaixo, enquanto eles se sabotam lá em cima, nós carregamos o piano. Até eles, para que comemorem, a gente leva o piano até eles comemoram, riem, bebem, finalmente sua sonhada razão. Parece que não importa nem que precisem incendiar tudo. Depois, eles acham que governarão sobre as cinzas e escombros, sempre inspirado o Adriano Vermelho. A última mensagem aqui nesse primeiro giro da nossa participação do ouvinte, desejando bom dia pra gente, o Wagner Marcondes. Um grande abraço, boa quinta-feira pra você, Wagner. Ele escreve o seguinte: esse comportamento doentio de algumas pessoas deve-se em boa parte aos próprios políticos. Eles mesmos se agridem na primeira oportunidade que têm de abrirem a boca. Pergunto, alguém já viu Lula ou Bolsonaro trocando chocolates e flores? Não. E cito ambos somente como um exemplo. O baixo clero da política faz coisa pior. Uma coisa justifica a outra? Obviamente não. Mas o povo brasileiro tem como prática adotar os maus exemplos. E sim, as pessoas estão cada vez mais doentes. Efeito desse mundo vazio no qual vivemos. Um mundo onde a vida das pessoas nas redes sociais não chega nem perto de suas vidas na realidade. Concordo com o Wagner, a gente é um povo brasileiro, que é um povo que às vezes é carente de ídolos. A gente vê isso no futebol, a gente vê isso na música. Cada bagre que vira ídolo de time grande de futebol, cada cantor desafinado que explode assim, vira uma sensação. Geralmente são fenômenos rápidos. Consome ali 2, 3 meses a música, depois some. O jogador depois começa a mostrar que ele é bagre, aí o torcedor recua. Só que a gente entrou numa onda de idolatrar políticos também. E é inacreditável como a gente não consegue sair disso. Respeitar os políticos é fundamental, porque nós estamos falando de representantes com cargos eleitos pelo povo, pessoas que, se preparadas ou não para aquele cargo, foram escolhidas por uma boa parcela da população, elas têm que ser respeitadas. A gente não pode jogar todo mundo numa cesta e dizer que nenhum político presta. Agora, há uma distância entre respeitar e idolatrar. E a gente entrou no Brasil numa pira de idolatria que não é só no Brasil, né? Na Argentina com Milei, nos Estados Unidos com Donald Trump e outros líderes pelo mundo todo também têm essa mesma idolatria.
Você pode gostar da pessoa, você tem todo o direito de votar na pessoa, você pode concordar com essa pessoa. Mas quando você discordar, lembre-se que ela é um ser humano que não precisa ser defendida por você com unhas e dentes todos os dias. Isso vale também para a idolatria que existe ao presidente Lula e a líderes de esquerda. Citei esses outros países porque são os que estão no poder nesse momento. Então a gente tem que entender que o político, ele não pode ser tratado como lixo, mas ele não pode ser tratado como Deus. Ele tem que ser tratado como político. Representante que vai fazer um mandato, 4 anos, foi bem, você vota nele de novo. Não foi bem, escolhe outro e vida que segue. Não precisa defender com unhas e dentes, porque ele não vai te defender com essa mesma paixão. E tudo aquilo que a gente ouve do futebol, né? Quando você sofre com um time de futebol, o jogador que ganha milhões não tá nem aí pra você. No futebol ainda você tem um sentimento de pertencimento, de um clube que te acolhe, de uma paixão, de uma provocação com o rival. A gente levou isso pra política. O brasileiro levou essa mesma cultura pra política. E aí vira essa briga de torcida e os times são os mais beneficiados, porque o torcedor mesmo só paga a conta. 10h56, a mensagem aqui, ela mandou mais cedo, deixa eu mandar aqui também um abraço para Noêmia. A Noêmia tinha mandado uma mensagem pra gente mais cedinho, um pouco antes da gente entrar no ar, e agora que eu vi aqui, minha querida amiga Noêmia, final do telefone 6060, desejando bom dia, dando satisfações para o nosso ouvinte sobre a Praça Sumaré. Ela vem cobrando isso da prefeitura há algum tempo. E ontem, finalmente, limparam a Praça Sumaré em Campinas. Praça Sumaré tem este nome, mas ela fica na região do Jardim Chapadão, aqui na cidade de Campinas. E ela diz aqui... obrigado pela força, rádio séria, apresentador dedicado, resolvem. Importante que resolveram o problema. Muito obrigado, viu, Noêmia, pelo carinho. Agora apareceu aqui a sua mensagem. É sempre importante ter você e nossos ouvintes no nosso Giro da Informação. Às 10h57, nós voltamos a falar sobre o caso da morte da menina Manuela, que tinha apenas 9 anos e foi com a família a um hotel de luxo na cidade de Campinas. A criança teve o cabelo sugado por um equipamento que alimenta uma cascata dentro da piscina. A partir do momento que o cabelo dela é sugado, ela fica 7 minutos debaixo d'água. Ela não resiste, depois de dias no hospital, foram 13 dias internadas no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, e ela morre no dia em que completaria 10 anos de idade. O caso é investigado na 2ª Delegacia de Polícia de Campinas, o 2º Distrito Policial da cidade. E novidades foram apresentadas a respeito do equipamento que passou por uma análise técnica. O delegado Dr. Luiz Fernando Marucci, responsável por essa investigação, informou que 40 dias antes do acidente foi registrado um caso parecido com uma menina de 7 anos, mas que o irmão dela percebeu e a socorreu antes que algo mais grave acontecesse. O que, infelizmente, não houve no caso da menina Manuela. Nós vamos trazer a entrevista com o Dr. Luiz Fernando Marucci e, na sequência, eu trago o posicionamento do Royal Palm Plaza, hotel onde aconteceu essa fatalidade. O dispositivo onde aconteceu o acidente está em total desconformidade com as normas técnicas. Tá? Então, esse tópico é muito importante para nós agora no curso da investigação, né? Porque a partir de agora nós vamos buscar então informações de quem foi o responsável por colocar aquele dispositivo lá, então um engenheiro, um técnico responsável pelo projeto e um engenheiro técnico responsável pela execução desse projeto, para ver se constava ou não esse dispositivo da forma que foi encontrada e foi apreciada pelos peritos naquele local. Tá? Esse dado é muito importante para nós, na medida em que, depois que foi amplamente divulgado pela imprensa, né, o acidente, algumas pessoas procuraram, né, alguns canais, e chegou até a polícia uma família, né, que relatou que 40 dias antes teve também um incidente naquela mesma piscina com o mesmo dispositivo. O desfecho não foi trágico, na medida em que o filho, né, o irmão da menina de 7 anos que estava brincando naquele local, acabou então percebendo, acionou ali os pais que rapidamente interviram, né, e comunicaram isso aos salva-vidas lá do hotel.
Então, agora, o que cabe à polícia nesse momento é buscar novas pessoas que já realmente tiveram esse problema, para ver se o hotel tinha ciência desse problema, né? E vamos consultar, então, a parte técnica, né, para ver quem foi o responsável por colocar aquele dispositivo da forma em que foi instalado ali. Doutora, justamente, então, pela desconformidade técnica por não estar nos conformes ali, que o caso é investigado como homicídio culposo, então? Isso, a gente está numa linha ainda, o caso não está fechado, tá? Então, a linha que se adota até o presente momento é de um crime culposo, então, que a gente entende que não há, né, não houve dolo, consciência, vontade de ter esse resultado, né? Mas na medida em que os fatos vão surgindo, né, surge, então, uma nova linha, né, de um dolo eventual. Então, isso pode ser, também não está descartado pela nossa investigação, né, na medida em que já houve outros episódios, isso foi documentado dentro dos autos, né, então providências não foram tomadas. Então, a partir de agora, a investigação também ainda tem esse novo viés. Já é possível afirmar que o hotel foi omisso ou negligente por causa desse caso? O que nós temos de dados concretos é que o dispositivo está em desconformidade com as normas técnicas. E nós temos uma legislação de 2022, né, Lei 13.427, salvo engano, de 2022, que coloca de uma maneira muito clara que os responsáveis pelas piscinas em funcionamento e em construção têm que obedecer a alguns critérios, que esses critérios são dispositivos que evitem qualquer tipo de enlace, aprisionamento, que as pessoas consigam inserir qualquer objeto lá que possa gerar algum tipo de acidente. Então, aí, numa perspectiva objetiva, a gente vê uma não conformidade, né, com as normas técnicas e com a legislação, só que isso vai ser apurado na medida em que a gente vai obter os projeto da piscina, né, que, segundo nós apuramos, já é uma configuração que vem sendo usada desde 2014, e o responsável técnico pela execução, pela manutenção daquele espaço. Na apuração do senhor, pelo que eu entendi, falou com a outra família que registrou um acidente lá também. O hotel já foi comunicado nesse outro episódio? O hotel já sabia desse dispositivo? Segundo as informações apuradas e que foram formalizadas nos autos, né, a família comunicou o salva-vidas, né, no dia dos fatos, e depois, quando soube do incidente ocorrido com a vítima fatal, disparou alguns e-mails para o hotel, né, para comunicar o que tinha acontecido, enfim, mas isso já após o acidente com a vítima fatal. Então, no dia em que aconteceu o primeiro incidente, que é reportado para nós no dia 13 de setembro desse ano, portanto 40 dias antes, né, eles comunicaram ao salva-vidas e é óbvio que a gente vai apurar tudo isso, né? Isso não é uma verdade absoluta. Nós vamos então ver se o hotel dispõe as imagens do dia 13 de setembro, quem são os salva-vidas que estavam trabalhando nesse dia 13 de setembro, para a gente ver se realmente, né, dá o contraditório, dá a oportunidade para que se esclareça o fato na sua plenitude. Quem mais que a polícia pretende ouvir agora nas próximas diligências para tentar definir isso? Então, dentro dessa perspectiva técnica, né, serão os responsáveis técnicos, os engenheiros responsáveis pelo projeto e pela execução da obra, né, para ver nesse tocante. E também, então, a polícia busca localizar outras pessoas, já informações em redes sociais que reportaram que não era a primeira vez que isso aconteceu. Então, a polícia vai atrás de algumas pessoas, né, para tentar para ver se esse incidente já ocorreu outras vezes, né, dado que a configuração das piscinas é desde 2014. Então, ver se já aconteceu e se isso foi comunicado à direção do hotel para que a gente, então, consiga concluir e direcionar nossos trabalhos de investigação. Esse é o delegado Luiz Fernando Maruti, delegado responsável pela investigação no caso da morte da menina Manuela. Morreu no dia em que completou 10 anos de idade. O que diz o hotel através de nota? O Royal Palm Plaza Resort expressou profundo pesar pelo acidente e afirmou que tem colaborado com as investigações desde o início. O dispositivo da cascata onde o acidente ocorreu foi desconectado e a cascata foi desligada de forma permanente. Sobre possíveis acidentes anteriores envolvendo o dispositivo, o hotel alegou que não tinha conhecimento de nenhum incidente antes de novembro. Apenas recebeu uma mensagem de uma hóspede dias após o acidente com a menina Manuela. A administração do hotel informou que ainda não teve acesso ao laudo, mas segue à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos. A nota também destacou que todos os ralos das piscinas são anti-sucção e anti-aprisionamento, reiterando o compromisso com a segurança e o bem-estar dos hóspedes e a continuidade dos protocolos e procedimentos de segurança.
11 da manhã e mais 4 minutos. Um rápido intervalo na volta. O Procon de Campinas fez um levantamento dos preços dos produtos de Natal. Será que esse ano a gente vai pagar mais caro pelo peru? Será que esse ano aquele arroz com uva passa vai ser só arroz? Deus queira que sim. Sem uva passa? A gente conta pra você na sequência do nosso Manhã Bandeirantes em 2 minutos e meio. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Tutores de cães e gatos que moram nas regiões Vila Padre, Anchieta e Proença terão até o dia 20 de dezembro para levar seus animais de estimação no consultório móvel. Vale lembrar que se trata de um atendimento gratuito. O consultório retornará no dia 13 de janeiro nos mesmos locais. O atendimento é por ordem de chegada, com distribuição de senhas. Além disso, o tutor deve ter mais de 18 anos, apresentar documentos pessoais e comprovante de residência em Campinas. A unidade 1 fica na Avenida João Paulo II, número 670, Vila Padre, Anchieta. O outro endereço fica na Rua Amadeu Mendes, número 85, na Vila Lemos. Para mais informações, acesse o site portalanimal.campinas.sp.gov.br. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Senão, qualquer um vira, de qualquer maneira, propagando fatos e podendo provocar a destruição de pessoas, de vidas, o que a gente tem visto cada vez mais no Brasil e no mundo. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você há 86 anos. Manhã Bandeirantes. 11 da manhã, 7 minutos. Que quinta-feira quente, hein? Os termômetros em Campinas já chegando na casa dos 29 graus. A máxima nessa quinta-feira deve passar dos 33 graus. Daqui a pouquinho, hein? Volta do meio-dia, meio-dia e meia. Sol para cada um, poucas nuvens no céu, numa quinta-feira sem previsão de chuvas. Se tiver uma pancada isolada, bem típica de verão, aquela chuva de instantes, vem, cai a chuva e vai embora. Mas não tem previsão de grande descarga, de descarga elétrica, não tem previsão de nada associado. E nem de uma grande precipitação, apenas uma garoa. Podia vir na hora do almoço para dar uma aliviada, mas não veio não. Se vier no final da tarde apenas. Amanhã, atenção, sexta-feira tem mudança no tempo com previsão de pancadas de chuva moderada a forte. Ela vai de intensidade moderada a intensidade forte a qualquer hora do dia. Ainda assim, o tempo permanece abafado com o sol aparecendo em alguns momentos. A máxima hoje é de 33 graus, amanhã de 29 graus. E no sábado tem previsão de tempestade em Campinas. Para quem for na sexta-feira já emendar como folga e tratar como essa última semana do ano, para muita gente né? Para muita gente amanhã é o último dia realmente útil de 2024, porque depois na semana 23 já é aquela enforcadinha, depois no dia 26, 27 você já está pensando no ano novo. Então se você for pegar a estrada amanhã, a gente vai falar mais sobre isso na sexta-feira, mas muito cuidado, porque tem previsão de chuva forte a qualquer hora do dia. Para quem está nas estradas neste momento, mais cedo um acidente foi registrado na rodovia Anhanguera, mas
a informação que chega é de que o trânsito já está fluindo normalmente. E era um acidente bem na chegada à capital paulista, que já é tranquilo, né? Quase não tem trânsito da Marginal. Aí uma daquelas batidas que um carro encosta no outro, para tudo. São Paulo é assim, se alguém atropelar uma pomba na Marginal Tietê, você conta aí 10, 12 quilômetros de congestionamento. Qualquer batidinha provocava essa lentidão, provoca esse tipo de congestionamento, mas agora o trânsito está fluindo bem para o motorista que segue sentido São Paulo, tanto na rodovia dos Bandeirantes quanto na rodovia Anhanguera. Adivinha onde tem lentidão? No trecho de Jundiaí que passa pela Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. A Dom Gabriel, para quem não conhece, ela é uma rodovia estratégica. Porque na Dom Gabriel, em Jundiaí, você tem várias fábricas. As duas maiores fábricas de bebida de refrigerante do Brasil, que eu não vou falar que são a Ambev e a Coca-Cola, estão instaladas uma de cada lado da rodovia. E aí você tem outras fábricas também no entorno dela, e Itupeva, Cabreúva, tudo desafoga na Dom Gabriel. Da Dom Gabriel, o motorista consegue seguir para a rodovia Anhanguera ou para a rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, sentido capital. Ou seja, tem acesso ao Brasil todo. Ela é estrategicamente boa para a indústria, certo? Perfeito. Só que ela também está na mira de bandidos. Criminosos que utilizam a rodovia Dom Gabriel como motivo para assaltar caminhoneiros, porque sabem que tem pontos fáceis de fuga, seja para dentro das cidades, seja para as principais rodovias do estado. Só que a casa caiu para um desses criminosos. A Guarda Municipal prendeu um homem suspeito de fazer parte da quadrilha conhecida como os Piratas do Asfalto. Bandidos que interceptam caminhoneiros, roubam a carga, mantêm o trabalhador refém e depois revendem esses produtos por valores bem abaixo do mercado. O repórter Guilherme Selegato conta pra gente mais sobre essa operação. Homem detido dirigia esse veículo no momento da abordagem. Segundo a polícia, ele forçou um acidente freando bruscamente na frente do caminhão, fazendo com que o veículo de carga colidisse na traseira dele. 2 homens estariam envolvidos no crime e apenas um foi preso. O crime foi na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. Segundo a polícia, depois de jogar o carro na frente do caminhão, um segundo veículo parou próximo e um homem armado ameaçou a vítima, que se assustou, jogando o caminhão em um barranco e logo depois fugiu a pé. Já o bandido conseguiu levar os celulares que estavam no compartimento de carga do caminhão e fugiu na sequência. Após o roubo, o suspeito com o carro batido tentou fugir, mas foi localizado pela Guarda Municipal. Ele levou a equipe até o local onde tinha escondido a carga e confessou que receberia R$2.000 pelo roubo. Parte da carga, avaliada em R$1 milhão, foi recuperada pela Guarda Municipal. O caso foi apresentado no plantão policial e o bandido foi preso em flagrante. A Polícia Civil acredita que outras pessoas estejam envolvidas no crime e busca identificá-los. 11 da manhã, 12 minutos. Informação que chega neste momento aqui de Campinas. Uma nota publicada e divulgada à imprensa pela Prefeitura da cidade. O prefeito de Campinas, Dário Saad, aceitou o pedido de exoneração de Marionaldo Fernandes de Maciel do cargo de presidente do Instituto de Previdência de Campinas, o Camprev. Quem assume no lugar de Marionaldo interinamente é Marcelo de Moraes, servidor há mais de 33 anos na Prefeitura de Campinas. Ele já foi diretor do Departamento de Promoção à Saúde do Servidor e é formado em matemática com pós-graduação em Administração Pública e Gerência das Cidades. Isso depois de uma acusação de fraude e de acessar conteúdo adulto durante o expediente. Essas são as informações publicadas hoje numa investigação do Ministério Público que pediu a condenação por improbidade administrativa do então presidente da Camprev, o Instituto de Previdência Social dos Servidores de Campinas, Marionaldo Fernandes Maciel, e do assessor Paulo César da Fonseca. Os dois são acusados de fraudar uma licitação para favorecer uma empresa especializada na gestão de recursos humanos, o que teria provocado um prejuízo de R$2.100.000. Eu estou procurando a parte aqui do conteúdo adulto. O contrato
do Camprev com algumas empresas, esses contratos estão sendo analisados também, mas para fazer a própria defesa, o presidente do Camprev pediu licença do cargo e ele foi atendido pelo prefeito Dário Saad. Essa investigação eu vou trazer em detalhes para você nos próximos dias. Vou dar uma debruçada sobre esse fato aqui, estudar esses documentos e a gente vai falando sobre o caso dentro do nosso Manhã Bandeirantes, porque quando o Ministério Público entra numa história, o Ministério Público, através dos seus braços, sejam do GAECO ou dos próprios promotores do Ministério Público Estadual, eles vão a fundo em cada um dos casos e cada uma das histórias. O que tem de desconfiança até agora que o Ministério Público já identificou e já trouxe a público? A intenção de funcionários desses diretores da Camprev de favorecerem no certame de licitação empresas que eram mais benéficas com ações como confabular os mais absurdos atos a fim de anular atos do certame, excluírem a participação de outras empresas e buscarem insistentemente a participação de uma terceira empresa que, segundo consta, se apresentou com uma proposta e um recurso só para atrapalhar aquela que venceria a licitação. Então a gente vai atualizando também esse caso nos próximos dias, mas por enquanto tem de informação é que Marcelo de Moraes assume interinamente o Camprev. Às 11h16, o Manhã Bandeirantes traz mais um giro aqui da participação do nosso ouvinte. Deixa eu desejar bom dia ao Marco Silva Bedin, que está conosco aqui na manhã de hoje, lá direto de Hortolândia. Falávamos sobre o ex-ministro, o ex-deputado José Dirceu, e eu apostando que, olha, ele vai estar na urna em 2026 como candidato a deputado. E ele diz, sempre votei em Zé Dirceu e vou votar novamente, é o relato do Marco Silva Bedin. Ele está com os direitos políticos liberados, portanto, se tiver com o nome na urna, está apto a concorrer a qualquer cargo. O Edson Lencioni também conosco aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, acompanhando a programação da Rádio Bandeirantes, como faz também o Paulo Sérgio, final telefone 4624. 11h16. Vamos trazer informações a respeito do Procon de Campinas com um estudo que é feito a cada nova data comemorativa. Quando tem, e logo virá, o período de compra de material escolar, o Procon faz aquela lista com os preços para a gente saber se eles estão subindo ou descendo na cidade. Quando tem festa junina, a mesma coisa. Agora, o Procon Campinas divulgou a pesquisa de preços de produtos usados na ceia de Natal. O resultado da pesquisa demonstrou que um mesmo item pode ter variação de até 251% entre um mercado e outro, entre um atacado e outro. A pesquisa foi feita entre os dias 4 e 13 de dezembro. Foram visitados 8 estabelecimentos comerciais para a coleta de preços. O objetivo, segundo o Procon, é orientar os consumidores a sempre fazerem uma pesquisa antes de comprarem os produtos. A maior diferença entre os itens pesquisados foi o valor do quilo da melancia. O menor preço encontrado foi de R$ 1,99. R$ 1,99 o quilo da melancia? O maior foi de R$ 6,99. Onde é que estava a melancia a R$ 1,99, hein? Não sei se eu fico curioso ou com medo dela estar seca. Na sequência, segundo lugar no ranking do Procon, de produtos com maior variação de preço. Farofa de mandioca. Foi pego o item, pacote de 400 gramas de uma mesma marca, da marca Yoki. A diferença de um valor para o outro chega a 200%. O mais barato custando R$ 3,29. O mais caro, R$ 9,90. Pacote de farofa. Em relação às sobremesas, maior diferença foi a lata de ameixa em calda da marca Tozzi, a lata de 150 gramas. O mais barato em Campinas foi encontrado por R$ 7,99. O mais caro por R$ 20,90. E aquela, a polêmica, a que muitos amam e tantos outros odeiam.
eu acho que mais odeiam do que amam. A uva passa. O quilo da uva passa tem uma variação em Campinas de 139%. Teve lugar que a uva passa estava custando um absurdo. Na uva passa preta, a variação é de 139% o quilo. E a uva passa branca, a diferença foi de 111% o quilo. A diretora do Departamento de Proteção ao Consumidor do PROCON fez um alerta lembrando que os preços podem variar de acordo com a política de oferta e desconto de cada um dos estabelecimentos. O PROCON reforça que o objetivo é dar referência ao consumidor dos preços mínimos, dos preços máximos e dos preços médios praticados nessa época do ano, para a gente ficar atento antes de fazer a compra, identificar o produto que você deseja adquirir e fazer a ceia no local onde o preço é mais em conta. Quer acompanhar a lista completa? Quer ver todos os preços que foram levantados pelo PROCON? No portal bandmulti.com.br, assim que você abre a página do Bandmulti, essa é a primeira reportagem e ali você vai ter o caminho também, o link para clicar direto na pesquisa do PROCON. E aí tá com dúvida em um item especificamente? A pesquisa vai te ajudar, inclusive sabendo quais são esses locais. Eu fiquei curioso com a melancia de R$ 1,99 e com a farofa de R$ 10 um pacote de farofa. Aí cabe a pesquisa para a ceia não ficar salgada para o nosso bolso. Como ficará em 2025 o hábito de comer fora de casa? A cada R$ 100 gastos num restaurante visitado pela equipe de jornalismo da Band, o dono tem que pagar R$ 3,20 para o governo estadual de São Paulo. Esse é o valor do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço. Um custo que entra no preço do consumidor. Essa alíquota do ICMS para bares, restaurantes, ela existe no estado de São Paulo há mais de 30 anos, não é algo novo. Só que todo ano o governo precisa revalidar esse regime especial para manter o valor mais baixo que o padrão. Se o decreto não for renovado até o final de dezembro, o imposto será triplicado no estado de São Paulo. Levando em conta outros descontos, a alíquota efetiva passaria de 3,2% para 9,6%. Esse ICMS especial se aplica a empresas fora do Simples. São as que optam pela tributação pelo lucro, que representam 20% do total no estado. Juntas, elas empregam mais de 134 mil pessoas. O governo paulista está revendo alguns benefícios fiscais para aumentar a arrecadação. O governo do Tarcísio de Freitas, o governo de São Paulo, comandado por Tarcísio de Freitas, admite que está aberto a negociar com o setor, mas sem beneficiar grandes redes de restaurante. Se a decisão for mantida, São Paulo terá a maior alíquota de ICMS do país no setor de alimentação fora de casa, segundo a Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes do estado de São Paulo. 11h22. O nosso time de jornalismo aqui do Manhã Bandeirantes está a postos agora para trazer uma informação como continuidade que traz para a investigação pública de um crime que aconteceu em um dia que não tinha jogo de futebol, em um dia em que não tinha um encontro entre torcedores, mas que eles fizeram acontecer. Estou falando a respeito da emboscada de torcedores da Mancha Alviverde a cruzeirenses, membros da Máfia Azul, a principal organizada do Cruzeiro. O Ministério Público indiciou 20 integrantes da torcida do Palmeiras, nesse caso que já tem um grupo grande de pessoas presas, incluindo o ex-presidente, que na época do crime era o presidente da Mancha Alviverde, e outras pessoas fortes na diretoria. Mas ainda tem gente que está foragida, ainda não foi presa, embora já indiciada. O Guilherme Oliveira vai trazer para a gente o que significa esse indiciamento do Ministério Público a partir de agora com pessoas que já estão atrás das grades. Guilherme. É isso.
Vamos explicar esse caso. Houve um avanço, mas não com tanto efeito por parte do Ministério Público de São Paulo. E a gente vai explicar por quê. O MP, então, denunciou essas 20 pessoas. De acordo com o MP, são membros da Mancha Alviverde, a principal organizada do Palmeiras. E essas pessoas fizeram parte, então, da emboscada a cruzeirenses na região de Mairiporã, na Grande São Paulo, na rodovia Ferdão Dias. E a gente sabe que essa emboscada, infelizmente, acabou com uma morte e outros 17 integrantes da Máfia Azul, que é a principal organizada do Cruzeiro, feridos. Bom, o MP, então, denunciou e pediu a prisão preventiva desses 20 membros da Mancha Alviverde. Só que desses 20, 16 já estão presos. Inclusive o ex-presidente da Mancha Alviverde, o Jorge Luiz Sampaio, que acabou se entregando junto com o ex-vice-presidente, né? Os dois primeiro renunciaram ao cargo para depois se entregarem à polícia. Então apenas 4 membros da Mancha Alviverde seguem foragidos neste momento. Foram denunciados também pela Polícia Civil e agora pelo Ministério Público de São Paulo, mas ainda não foram encontrados. A polícia está na caçada desses 4. Muito obrigado, Guilherme Oliveira. Uma última participação do nosso ouvinte no encerramento do nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia. Sobre o atentado contra o general na Rússia, já pegaram o cara, né? Uhum. Aí os ocidentais aí ofereceram para ele o quê? $100 mil e um passaporte da comunidade europeia. Aí o cara ficou sem o passaporte, sem os $100 mil e ficou na mão dos russos agora. Agora eu quero ver o que ele vai fazer. Vai mandar ele direto lá para aquele lugar lá, frio do caramba lá, que eu esqueci o nome. Sibéria. Bem, outra coisa, ontem eu fui para o Ribeirão Preto, cara, falar a verdade para você. Ô, que cidade linda, hein? Gostei pra caramba e falar pra você, não tem tanta puxação que nem Campinas, essa sujeirada que tá o centro de Campinas, o centro movimentado, pensa num lugar movimentado, é Ribeirão Preto, lá o centro da cidade, né? Remeteu a mim Campinas nos anos 80, 90, quando era criança, que era do mesmo jeito, né? Não tem tanto morador de rua, tanta gente drogada no meio da rua lá, né? Eu sei que é um problema social, mas que eu acho que os pessoal aqui também não quer resolver, né? Porque você vê uma cidade daquele porte lá e não tanto a gente morando assim na rua ou fazendo o que faz, né? Porque, com certeza, eu vi gente lá pedindo, vendendo as coisas no sinal, mas não igual aqui em Campinas, né? Então é isso. Fica com Deus, Heitor. Uma ótima quinta-feira. Para você também, Alexandro, uma última informação. A Prefeitura de Campinas, nesta quinta-feira, suspendeu a instalação do alambrado no corpo d'água da Lagoa do Taquaral e vai remover os 100 metros de cerca que já haviam sido colocados. A medida é necessária por conta do manejo de capivaras que está em curso no parque. O guarda-corpo pode dificultar a ceva, que é a alimentação controlada em locais e horários específicos dos animais, etapa que antecede a captura para a esterilização. O manejo começou em 26 de setembro da lagoa e visa o controle reprodutivo das capivaras, reduzindo assim o risco de infecção por febre maculosa. Por se tratar de fauna silvestre, o manejo foi solicitado e submetido à análise da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que aprovou o plano municipal. Até o momento foram esterilizadas 63 capivaras. Ninguém pensou nisso antes de começar a colocar as grades? Trabalho pedido, portanto, desta semana. A gente falou aqui, que bacana, que importante ter a proteção para a população. Teve gente que não concordou, teve gente que achou que era importante. No fim não serviu para nada. Vão tirar os 100 metros de cerca e as capivaras continuarão capivarando pela Lagoa do Taquaral. Às 11h28, Manhã Bandeirantes fica por aqui com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato, com a mesa de som e a central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Amanhã às 11 da manhã, um pouco antes, 10h30. 10h30 da manhã a gente chega depois do Circuito Imobiliário com Gustavo Frison e Léo Gaspar Mota. Vem aí o Nossa Área com o timaço de Carlos Batista e a apresentação de Carlos Henrique. Um grande abraço e continue na RB. Manhã Bandeirantes.
Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Eu, Joel da Atena, estou diariamente junto com você na denúncia, na indignação, na busca por solução. No Brasil Gente, tratamos com firmeza e sensibilidade dos assuntos que o povo quer saber. Aqui, a sua voz ganha força para cobrar o que todos nós queremos para as nossas cidades. Temos um encontro marcado, de segunda a sábado, às 4 da tarde. Brasil Gente, na Band TV. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes.